Então, dando sequência à nossa aula, né, vamos para o segundo vídeo, eu já vou compartilhar aqui com vocês. Existem perguntas ou afirmações que precisamos sempre fazer, né? Sempre fazer. Vejam, é muito comum a gente escutar alguém dizer: pagamos muitos impostos no Brasil, né? Um ponto de exclamação. A gente pode transformar isso numa pergunta: pagamos muitos impostos no Brasil? A carga tributária é muito alta. A carga tributária é muito alta, ou seja, tudo aquilo que é dito de forma muito afirmativa, verdades muito absolutas, a gente pode converter tudo aquilo em perguntas e vamos analisar os dados e vamos ver se aquilo procede ou não, até para a gente não transformar algo que pode ser um mito em verdades, né? Porque muitas vezes os mitos são criados para cumprirem determinadas funções na sociedade. E nós temos que tomar o cuidado para não transformar, às vezes, né, algumas afirmações que são falaciosas, né, em coisas verdadeiras. Então, nós vamos analisar algumas questões aqui para a gente mostrar, né, que nem tudo aquilo que se diz é realmente verdadeiro. Vamos começar pela carga tributária. Vejam, a carga tributária é uma medida de esforço, ou seja, quanto que aquela sociedade, ou quanto que a sociedade brasileira paga para manter um determinado tipo de serviços públicos, ou estrutura de serviços públicos. Vejam que aquela nossa pequena sociedade lá, pequena sociedade imaginária, lá das primeiras da aula anterior, do vídeo anterior, eu mostrei para vocês que houve primeiro uma decisão de repartição de custos de alguma coisa que estava sendo contratado para uso comum, que era médico, enfermeiro, né? Professor, construção de uma escola, construção de uma praça, e tinha um custo total que será dividido pelas pessoas. O que é esse dividido pelas pessoas? É a carga tributária, né? O quanto que da renda pessoal de cada um nós vamos contribuir para financiar aquele Estado. Como é que é no Brasil? Em 2019, nós tivemos uma renda produzida no país, uma riqueza social produzida, que a gente chama de Produto Interno Bruto, o PIB, né, de 7,3 trilhões de reais, dos quais o Estado, em todo o seu conjunto, União, Estados e municípios, tributou ou retirou da sociedade, ou cobrou da sociedade 2,4 trilhões de reais. Isso representa 33,19%. Essa é a carga tributária, 33,19% do PIB, tá certo? Isso é muito alto? É muito baixo? Dizem por aí que é a maior carga tributária do mundo, que é muito alta, que é muito elevada e tal. É em torno de 1/3, né? Um pouquinho menos de 1/3 do total da renda produzida. Quando a gente compara o Brasil com outros países, vamos comparar o Brasil com os países da OCDE, são 34 países que pertencem a um clube, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E são países ricos, né? Muitos deles são ricos, outros são países não tão ricos assim, mas é um clube de países cujo porte, né, o Brasil se enquadra perfeitamente no porte desses países. A carga tributária do Brasil, ela está abaixo da média daqueles países da OCDE. A média é 34%, mais ou menos, e a carga tributária do Brasil é 33%, como eu já falei. Está abaixo da média. Aqui era 2018, era um pouquinho menor a carga, era 32, alguma coisa. Tá certo? Tem países, vejam bem, tem países aqui com cargas tributárias bem mais elevadas, cargas de 46%, como é a França, 44,9%, como é a Dinamarca, a Bélgica com 44,8%, enfim, tem países que têm cargas tributárias bem mais elevadas que a do Brasil. Logo, a do Brasil não é a maior do mundo, com certeza não é. Mas ela é muito alta, será? Em relação aos países da OCDE, ela está abaixo da média. Ela não está nem na média dos países, tá certo? Então, onde é que vem, então, esse discurso de que a carga tributária do Brasil é muito alta? Às vezes vem desta relação aqui. Dizem assim, mas em relação àqueles países, nosso retorno é muito baixo. Outros dizem, e talvez alguns de vocês devem estar pensando isso também, recebemos muito pouco pelo que pagamos de impostos. Novamente aqui, já que estamos trabalhando dentro do âmbito do curso de extensão acadêmica, né? Embora não seja restrito à universidade, podemos transformar sempre aquelas afirmações em perguntas. Será? Será que é verdade isso que está sendo dito ali? Olha, realmente alguma coisa é verdadeira, né?
realmente, quando a gente compara simplesmente o serviço público do Brasil com o serviço público que existe no Reino Unido, na França, na Alemanha, até mesmo em Portugal, Espanha, a gente vê que o nosso serviço público ainda está muito precarizado em relação àqueles serviços públicos que tem lá, tá certo? Isto é uma verdade. Mas nós temos que encontrar aonde que está a explicação para isso. A explicação é muito simples. O que mede a capacidade de um Estado de prover ou de promover políticas públicas é a quantidade de recursos de que ele dispõe por pessoa, por cidadão. Porque é isso que retorna às pessoas. É quanto que o Estado pode gastar comigo, pode gastar com o meu vizinho, pode gastar com o meu outro vizinho, pode gastar com cada uma das pessoas, né? E isso vai medir como? Ora, é o tamanho da carga tributária, não a carga tributária, mas a arrecadação total dividida pela população. É simples assim, divide pela população. Então, quando divide pela população, a gente vê que o Brasil consegue arrecadar 2.860 dólares por pessoa. Se ele consegue arrecadar isso por pessoa, é isso que ele consegue devolver por pessoa. Isso é a medida da capacidade. Em reais, daria o quê? 13 mil reais? 13 mil reais por pessoa por ano. Logo, a capacidade para políticas públicas que a carga tributária produz para o Estado brasileiro é de em torno de 13 mil reais ou 2.800 dólares por ano, por cidadão. No Reino Unido, vejam, o Reino Unido está aqui em cima. Onde é que ele está? Está aqui, ó, United Kingdom. O Reino Unido, ele tem uma carga tributária de 32,6%. Mas ele consegue arrecadar 13 mil dólares por cidadão. Logo, ele tem uma capacidade para promover políticas públicas de 4,54 vezes maior, ou a capacidade do Brasil, ou seja, maior que a do Brasil. Essa é a capacidade do Reino Unido, com a mesma carga tributária do Brasil. Quando a gente se compara a Portugal, nós vamos ver que Portugal tem uma carga tributária um pouquinho superior ao do Brasil, 34,4% do PIB deles, né, e consegue arrecadar 6.800 dólares. Por que, então, que o Brasil tem uma mesma carga e arrecada menos? Óbvio, nós estamos falando por pessoa. Então, na verdade, o Brasil tem a mesma carga tributária de 33%, 34% do PIB, arrecada menos porque a nossa população é muito maior do que daqueles países. Se a nossa população é muito maior, eu vou ter um recurso menor por pessoa para devolver em políticas públicas. Isto explica o porquê que nós temos uma carga tributária semelhante à do Reino Unido, mas nós temos políticas públicas inferiores à do Reino Unido, e não poderia ser diferente. Tá certo? Porque eu tenho que considerar que o Reino Unido tem muito menos gente para dividir aquela arrecadação. Né? O Brasil tem muito mais gente. Bueno, então, como é que a gente resolve esse problema? Ora, tem várias formas de resolver. Vamos imaginar, queremos aumentar, queremos chegar até Portugal, teríamos que aumentar o volume arrecadado em 2,4 vezes. Como é que se aumenta a quantidade arrecadada por pessoa? Uma forma é aumentar a carga tributária, mas aí eu teria que aumentar demais. Minha carga tributária teria que passar de 70%. Isso é inviável, né? É inviável. Mas que outra medida poderia tomar? Bom, reduzir a população, mas a população é praticamente quem protagoniza a riqueza do país, né? Ou eu poderia aumentar o PIB, está aqui a solução que todos os países adotam. Se eu quero melhorar as condições de vida da população, eu posso aumentar a carga tributária, mas tem limite, mas eu também tenho que aumentar PIB per capita. Eu tenho que promover desenvolvimento econômico, tá certo? Tem que promover. Então, isso explica, em alguma medida, ou desfaz aquele discurso de que nós temos carga tributária alta, nós temos serviços pequenos, logo temos que reduzir a carga tributária. Ora, se com a carga tributária de 33%, nós conseguimos arrecadar apenas 2.800 dólares por cidadão, para devolver ao cidadão, uma carga tributária menor, esse volume diminui. A quantidade de recursos disponíveis com uma carga menor vai ser menor. E onde é que se reflete uma redução de arrecadação per capita? Se reflete exatamente aqui, nos bens públicos. O que são os bens públicos? Bens públicos são aqueles bens que a gente constrói,
implementa bens públicos aqui, lato sensu, tá certo? Vamos pensar bens públicos como serviço público, patrimônio público, praças, estradas, né, ambulâncias, cadeias, hospitais, escolas, tudo isso são bens públicos, tá certo? Os bens públicos, eles existem porque em algum momento anterior, nós resolvemos que temos direitos. E quando a gente resolve que tem direito, não adianta a gente resolver que tem direito se a gente não cria um bem público para garantir o direito. E como é que a gente cria o bem público? A gente paga para custear o bem público com tributos. Ou seja, a gente paga tributos para construir a praça. A gente paga tributos para construir a escola. A gente paga tributos para ter o médico contratado, para ter o policial contratado, os professores contratados, a ambulância à disposição. A gente paga tributos para ter os bens públicos. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque nós resolvemos que temos direitos. Tá certo? O contrário de bem público é o bem privado, ele está do outro lado. A sociedade ela é composta de bens públicos e bens privados. De um lado, bem público, de outro lado, bens privados. O bem privado, diferentemente do bem público, ele não dá acesso universal, todo mundo tem direito, não são bens de uso comum. O bem privado é bem de uso limitado. O bem público é bem de uso comum. O acesso é limitado. É limitado a quê? Limitado à capacidade de pagamento, né? A motivação do bem privado, diferentemente do bem público que é motivado no direito, o bem privado é motivado no lucro, na viabilidade econômica. E ele é custeado por preços. O grande problema é que parece uma coisa assim muito simples de compreender e equilibrada, mas, na verdade, esse equilíbrio aqui é muito tênue. A posição desta linha vertical é uma posição permanentemente disputada. Disputada nesse sentido, ou seja, empurrando o Estado ou os bens públicos para um cantinho, significa reduzindo a quantidade de bens públicos, reduzindo o tamanho do Estado, portanto, são aquilo que se chama o Estado mínimo, reduzindo, minimizando o Estado, consequentemente eu estou reduzindo o atendimento de direitos, obviamente, já que eu tenho menos bens públicos, e em compensação, logicamente, em compensação, eu vou ter menos tributos. Tá certo? Por outro lado, este espaço aqui se amplia. Vejam que existem grupos de interesses aqui que são contemplados. Este espaço aqui se amplia, cria-se mais espaço para bens privados, mais espaço para geração de lucros, enfim, este é uma forma, né? Outra forma é isso aqui. Na verdade, nessa correlação de forças da sociedade, talvez a realidade seja esta. O Estado se amplia, os bens públicos se ampliam, melhora a qualidade, os servidores públicos se contratam mais servidores públicos, se constroem mais escolas, se melhora a qualidade das escolas, melhores salários para os professores, e aí nós temos mais direitos atendidos. Consequentemente, não há outra forma de resolver esse problema, nós teremos mais tributos. Por outro lado, há setores prejudicados. O setor, que a gente poderia chamar, entre aspas, o setor do mercado se sente, de certa forma, pressionado num cantinho na medida que o Estado se amplia. Perfeito? A contextualização da disputa, onde que vai se dar essa disputa aqui? Vai se dar no parlamento, e aí é que está a grande importância da cidadania. Ou seja, é na representação política que esse conflito se estabelece, construindo mais Estado, mais mercado, ou mais ou menos mercado. Certo? Ou seja, não tem grandes mágicas, mais Estado significa mais bens públicos. Quando a gente fala mais Estado, pensem, Estado de bem-estar social, mais bens públicos. Consequentemente, mais tributos. Quando eu só falo de tributos, como se o tributo fosse um fim em si mesmo, eu quero reduzir os tributos, quero reduzir tributos. Na verdade, eu não quero reduzir tributos, o que eu quero é reduzir Estado. Tá certo? Se eu quero reduzir tributos, eu digo que eu quero reduzir, eu tenho que dizer que bens públicos eu quero deixar de ter. Tá certo? Enfim, o Estado brasileiro qual é? Nós criamos um Estado, um modelo de Estado, nosso último pacto social se deu em 1988, e lá em 1988, neste pacto, foi estabelecido que o nosso Estado ele deve ser construído na modalidade ou no modelo de Estado de bem-estar social.
que tem por objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária. Vejam que o Solidária aqui é um comando legal, é um comando constitucional, né? Não é um desejo, é um comando, né? Garantir o desenvolvimento nacional, porque já vimos que sem crescimento do PIB per capita também a nossa capacidade para promover bem público, promover bem-estar, ela também é reduzida. Eu preciso erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir a desigualdade social. Ou seja, isso aqui são obrigações estabelecidas pela Constituição para a nossa sociedade brasileira. E logo nós vamos precisar ter recursos para isso. Tá certo? Mais adiante, a Constituição, no artigo 6º, ela elenca ou resume quais são os nossos direitos como cidadãos brasileiros. Nós temos direitos à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à promoção da maternidade e à infância, à assistência aos desamparados. Ou seja, nós nos constituímos como uma sociedade de bem-estar social. Estabelecemos um conjunto de direitos e para cada um desses direitos nós vamos precisar de uma estrutura de bens públicos para dar concretude. Para conseguir esses bens públicos necessários para garantir esses direitos, nós vamos precisar de tributos. Nós nos constituímos uma sociedade que não tem carga tributária baixa, e sim carga tributária mais elevada. De quem nós copiamos esse modelo de sociedade? Daqueles países lá que a gente mostrou na tabelinha, no gráfico, que tem cargas tributárias hoje já passando de 40%. Nós nos inspiramos naqueles modelos de Estado. No modelo francês, alemão, austríaco, da Suécia, enfim, são os modelos de Estado, da Finlândia, que nos inspiraram em 1988 a pensar a construção de uma sociedade brasileira para o futuro. Como é que se materializa isso? Na proteção social, na educação, no trabalho, né? A proteção social se dá pela saúde, previdência e assistência. Mas nós não somos isso que a Constituição disse. Nós estamos ainda em construção. Essa é a realidade. Nós estamos com um projeto para construir no futuro. Ou seja, nós somos ainda um Estado social num processo de construção. E os tributos estão lá, espalhados, né, naquelas imagens que nós vimos lá no início da nossa aula passada. Aqui também a gente vê várias imagens que são serviços públicos. Os impostos estão espalhados, né, em toda a quantidade de serviço público. Vejam, nós, contribuintes brasileiros, conseguimos financiar a educação para 45 milhões de crianças na escola pública em 2021. É 82%, 81% a 82% de todas as crianças em idade escolar no Brasil estudam em escolas públicas que nós, contribuintes brasileiros, conseguimos financiar. Conseguimos financiar também, e vejam que não é pouca coisa, 16,1 milhões de internações hospitalares, 31 milhões de cirurgias, quase 10 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia, 96% de todos os transplantes realizados no Brasil somos nós que pagamos, nós, brasileiros, contribuintes, devedores. Vejam, o tributo está associado a um conjunto de bens públicos que muitas vezes nós não queremos usar. Ou aqui, entre nós, a gente quer usar esse serviço de transplante do SUS. É óbvio que não, nós não queremos usar. Mas se alguém tiver necessidade, nós queremos sim que a sociedade brasileira tenha condições de suportar esse custo. E é por isso que existem os tributos, é por isso que existe o SUS, é por isso que existe todo esse conjunto de serviços públicos. E agora eu vou encaminhando para o encerramento dessa aula, para a gente não ficar muito longo esse vídeo. Eu queria mostrar apenas para vocês esse gráfico. Esse gráfico mostra o seguinte: de 1990, que foi logo depois da Constituição, até 2015, portanto, quase 30 anos, né? 25 anos, nós tivemos o quê? Um crescimento. Essa primeira coluna aqui é um percentual de gastos primários sobre o PIB. Seria o gasto primário, é o gasto público essencial, com saúde, com educação, com previdência, com assistência, com infraestrutura, com segurança. São os gastos típicos do governo. Nós saímos de um gasto público de torno de 12% do PIB e fomos crescendo e chegamos até perto de 20% do PIB em 2015. Ou seja, nós, do ponto de vista dos gastos, nós cumprimos ou nós estabelecemos um caminho de acordo com a Constituição.
E fomos ampliando os gastos justamente para ir ampliando aquele conjunto de direitos estabelecidos lá no artigo 6º. Chegamos a perto de 20% do PIB. Obviamente que a carga tributária aumentou também nesse período, para poder garantir este financiamento. Aqueles países lá, Suécia, Espanha, Dinamarca, Itália, Finlândia, França, aqueles que eu falei que serviram de inspiração aos nossos constituintes, vejam onde é que eles já estavam em 2015. Já estavam passando dos 30%, né, 28%, né, e nós estávamos chegando aos 20%. O fenômeno que veio a seguir em 2016 foi o congelamento desse gasto. A Emenda Constitucional 95 fez com que esse gasto não suba mais. Aliás, ao contrário, este gasto em relação ao PIB, até 2036, tende a reduzir. A promessa daqueles que promoveram lá a Emenda Constitucional 95 foi que em 2036 o nosso gasto primário chegue em torno de 12% do PIB. Vai voltar ao que nós éramos logo na saída da Constituição. Muito bem, eu vou ficar por aqui e a gente vai, então, voltamos na próxima aula, que vai ser o último vídeo desse primeiro tópico, e depois tem o vídeo da professora Maria Regina. Muito obrigado.